Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional, para mais um dia de palavra. Vamos lá. Nós estamos em João, capítulo 19, tá? Pega a sua Bíblia aí para a gente poder abrir e a gente poder estar fazendo esse momento com ele, tá? Convidando Jesus, Deus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, né? Vamos lá, então. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia, Senhor, que seja mais um dia na tua presença, Pai. Mas em nome de Jesus, eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, Pai. A sua presença, Pai, é fundamental nesse lugar. Pai, que todo barulho à nossa volta venha ser cessado, que toda distração à nossa volta, Pai, venha ser cessada em nome de Jesus, Senhor. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos somente a Ti, Pai, somente a Tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo nesse local para nos dar maior entendimento da Sua palavra, Senhor. A qual nós venhamos, Pai, após escutá-la, colocá-la em prática, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, a gente tá em João, capítulo 19, tá? Eu vou estar lendo para você aqui um versículo, tá bom? Deixa eu dar uma baixadinha aqui, pronto. E a gente vai estar falando sobre isso, tá? Capítulo 19, a partir do versículo 24, fala assim. Por isso os soldados disseram uns aos outros, vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aqui é esse versículo, é somente essa parte do versículo. Isso aqui é a parte que os soldados estão com Jesus, preparando ele para a crucificação. Tá? Se você pegar aqui, você vai ver, você vai ler que o capítulo 19 de João é justamente a parte da crucificação de Jesus, a parte que Jesus foi preso, né, por Pilatos, e ele estava ali tentando negociar com a multidão, porque ele não queria crucificar Jesus. Porém, ele teve uma represária, vamos colocar assim, né, dos líderes judeus, né, dos fariseus, enfim, dos mestres da lei, sobre ele, meio que fazendo uma chantagem. Então ele se viu sem saída e acabou que foi lá, né, e crucificou Jesus. Porém, o que Deus quer falar conosco através dessa mensagem aqui, desse versículo, nós vamos rasgar, não vamos rasgar a túnica, vamos tirar e ver ver para quem fica com a sorte. É justamente isso que Deus quer falar conosco, tá? No decorrer da nossa vida, no decorrer da sua vida, muitos vão querer a sua túnica, tá? Muitos vão querer o que você vai ganhar, né? O que você vai vir a ganhar, vamos colocar assim. Muitos vão querer, depois que a gente passa pelo processo, que Deus nos exalta, muitos vão querer aquilo ali, o seu status, o seu prestígio, né? Sem saber o preço que você pagou, tá? Então, hoje, quando a gente vê essas pessoas hoje, né, que tem mais destaque, né, no meio evangélico, no meio gospel, vamos colocar assim, ela pagou um preço para estar ali, entende? Ela não simplesmente não acordou, né, ela decidiu seguir Jesus, um belo dia ela dormiu de um jeito e acordou do outro. Não, ela pagou um preço, ela passou por um processo. Entende? Então, todas as grandes pessoas hoje que você vê no meio cristão, sejam pastores, sejam evangelistas, sejam pessoas do louvor, do ministério de louvor, todas elas, gente, pagaram um preço para estar ali. Entende? Então, pega essas pessoas hoje como exemplo para sua vida, né? Que é bom a gente ter exemplos para a gente vir a seguir, né? Para a gente ver e falar assim, não, se aquela pessoa ali conseguiu, eu consigo também. Entende? Então, começa a enxergar essas pessoas de uma forma diferente, não querendo o que ela tem, né? Não querendo cobiçar o que ela tem, mas sim como exemplo a ser vencido. Porque se aquela pessoa que saiu de um lugar mais humilde, de um lugar mais pobre, hoje está num local está sendo exaltado por Deus, está num local, está melhor de vida, com uma condição melhor de vida, é porque ela pagou um preço, ela passou por um processo, ela suportou o processo. Por isso que o processo se faz tão necessário, gente. Eu não estou falando você aqui que você hoje tem uma vida mais humilde e amanhã vai ser uma pessoa rica, uma pessoa próspera. Não. Uma pessoa próspera sim, mas não uma pessoa rica de valor monetário, tá? Que Deus queira que seja assim, tá? Que você venha a ser assim. Mas se por acaso não for dessa forma, não fique frustrado. Por quê?
É o que eu falo aqui, cada pessoa tem um processo individual, cada pessoa tem um chamado individual, tá? Não menospreze aquele chamado que não tem tanto status, que não tem tanta mídia, que não tem tanto luxo, tá? Porque todos nós somos importantes para o reino de Deus. Então, se hoje, tá, você é uma pessoa que Deus te chamou, que você está cumprindo o seu chamado, mas o seu chamado é um chamado mais humilde, vamos colocar assim, não se sinta insignificante perto das pessoas que têm mais visualização, vamos colocar assim, tá? Porque você é importante para o reino. Por que a gente tem que entender, gente? O processo é individual, o chamado é individual, só que você, o seu jeito de ser, a sua característica, a forma onde que Deus colocou, né, ali onde você está, onde Deus te plantou, é justamente para você alcançar as pessoas que estão em seu torno, vamos colocar assim, tá? Por quê? Porque existem pessoas em todos os cantos do mundo, existem pessoas de todas as formas, tá? De todos os idiomas, de todas as raças, tudo quanto é modo, tá? Que não necessariamente hoje uma pessoa que está do seu lado, ela vai ter acesso a uma pessoa que talvez tenha um status maior, vamos colocar assim, tá? Então você tá aí, Deus te plantou nesse local justamente para você fazer a diferença, para usar a sua vida, entende? Então, o preço que você pagou é um preço importante, tá? É um preço que você passou por um processo de cura e libertação, tá? Então, não se menospreze, não fale para si, não se compare, tá? Essa é a palavra mais certa. Não compare o seu ministério e o seu chamado com o ministério e o chamado de outra pessoa, tá? Porque Deus nos usa individualmente. Deus nos usa exclusivamente para Ele e para o reino dele, tá? Então, você, onde você está sendo plantado hoje, que você foi plantado hoje, você é um instrumento de Deus para alcançar as vidas que estão em torno de você. Então, seja a diferença aonde Deus está te colocando, seja a diferença aonde Ele te plantou, entende, gente? Então, e uma coisa é certa, não se compare, cada um tem a sua túnica, você pagou um preço para estar aí. Deus está te usando aonde Ele está te colocando, tá? E através da sua vida, outras vidas conhecerão Jesus, outras vidas saberão, né? Através do seu testemunho de vida, que é uma testificação do seu processo, tá? Outras vidas vão conhecer Jesus, outras vidas vão conhecer que Deus existe, outras vidas passarão a acreditar na palavra de Deus por conta da sua vida, tá? Então você é importante, tá? Não pense você que pelo fato de talvez, né, você ser um pouco mais humilde, de você ser um pouco mais, não ter tanta visualização assim, tô falando nem de internet, gente, tô falando visualização pessoal mesmo, tá? Visualização da gente, né, se sentir, porque às vezes o ser humano, ele acha que não está sendo visto, ele acha que não está sendo notado, né, na rua, por pessoas, e quando você menos espera, sempre vem uma pessoa e fala, eu te vi em tal lugar, eu te vi em tal cidade, eu te vi naquele bairro, e a gente acha que a gente não está sendo notado, né? E o tempo todo sempre vai ter alguém ali nos notando, sempre vai ter alguém ali nos vendo, tá? Porque Deus mostra aqueles que são deles, justamente para sermos referências aonde Ele nos colocar, tá? Então não pense você que você é insignificante, você não é insignificante, pelo contrário, você tem um valor imensurável para o reino, tá? Então a oposição sempre vai tentar minar a sua fé, sempre vai tentar minar o seu pensamento para você achar que você não tem significado nenhum para o reino, tá? Mas você tem muito, tá? Então não desista do seu processo, não desista do seu chamado, não desista do seu relacionamento com Deus, tá bom? Porque você é uma pessoa importante para o reino, importante para Deus, tá bom? E você faz uma diferença absurda aonde Deus está te colocando,
tá bom? Então não escute a voz da oposição, não escute a voz contrária, tá bom, gente? Então, o que que a gente também tira disso aqui, tá? Quando você veio para Jesus, né? Deus já sabia do processo que você ia passar, Deus já sabia da forma, o que você ia passar, né? As batalhas que você ia passar, as lutas que você ia passar, as dificuldades que você ia passar, tá? Ele já sabia disso tudo, ele só não nos conta porque se nós soubéssemos com antecedência o que nós passaríamos durante o processo, a gente não iria querer passar pelo processo. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ter a ferida lá que está aberta, mexida, né? Porque a gente entende que a ferida aberta mexida, se alguém mexer ali, vai mexer mais, vai doer mais. Ninguém quer ninguém quer ter esse momento de dificuldade na vida, né? Se pudéssemos, nós teríamos apenas momentos de felicidade. Porém, os momentos de dificuldade são necessários na nossa vida para nos amadurecer, né? Para nos transformar, para o nosso caráter ser mudado, para o nosso modo de ver as coisas serem mudadas, entende? Então, a gente precisa sim passar pelo processo, a gente precisa sim passar por momentos de dificuldade, de escassez, para a gente valorizar, tá? O que Deus já deu, né? O que a gente passou, e ao mesmo tempo para a gente valorizar a presença de Deus. Porque durante o processo, durante o momento de escassez, durante o momento de dificuldade, a gente consegue ter mais sensibilidade em querer buscar a Deus, tá? É como se Deus fechasse todas as portas da sua vida, todos os acessos de escape que você teria, tá? Porque quando a gente vem para Deus, para Jesus, né, e Ele começa o processo na gente, Ele quer que nós nos concentramos nele, né? Ele quer que a gente tire a visão do mundo, das coisas que a gente, né, vivia antes de vir para Ele, né, das distrações, e Ele quer que a gente nos concentramos nele. Então, para a gente nos concentrar nele, Ele começa a fechar todas as portas. É como se fosse um efeito dominó, sabe? Aquele dominó que você empurra a pecinha e vai caindo uma fileira atrás da outra. É mais ou menos dessa forma que ele faz. Ele começa a fechar todas as portas à sua volta para você se concentrar nele. E a única porta que ele deixa aberta é Jesus. Para através dessa porta você vir até ele. Você se dobrar e você falar assim: não, eu preciso reconhecer que Jesus é a porta. Eu preciso passar por essa porta. E a única porta que eu tenho para passar é por essa. Entende? Então, por isso que muitas das vezes ele fecha todas as portas à nossa volta para nós nos concentrarmos nele, para nós buscarmos relacionamento com ele, para nós priorizarmos a ele. Entende, gente? Então, o processo se faz necessário na vida de todos nós para nós nos enxergarmos mais a Deus, para nós nos aproximarmos mais de Deus, para nós querermos esse relacionamento com ele. Porque desde quando antes do ventre da nossa mãe, nós fomos escolhidos. Você foi escolhido, entende? Então, você tem um chamado, você tem um ministério. Então, não menospreze o que Deus tem para você. Não barganhe, tá? O que Deus tem para você. Não queira trocar o que Deus tem para você com coisas do mundo. Porque uma coisa é certa, gente. Jesus nos escolheu, Deus nos escolheu desde antes do ventre da nossa mãe. Uma hora, o teu corpo, a tua alma vai gritar em direção a querer a Deus, em direção a querer Jesus. Por isso que tem muitas pessoas que são sedentas de Deus, porém elas não conhecem o caminho, elas não sabem por onde ela tem que ir. Por isso que existem as pessoas que passam pelo processo com Deus, para poder, em algum momento do chamado dela, em algum momento do processo dela, Deus a liberar para vir ser um farol ali, né? Um farol de Deus ali, aonde aquela pessoa que está sedenta, que não conhece o caminho, que não sabe para onde ir, encontra em você um porto seguro, entre aspas, tá? Encontra em você uma referência, tá? Aonde ali
porque através do seu testemunho de vida vai edificar as vidas, vão ver que você passou por um processo de cura e libertação e que você hoje é uma nova criatura em Cristo, e vão ver em você uma referência que também pode ser a ser seguido, tá bom, gente? Então, o processo se faz necessário na vida de todos nós, tá? E muitas das vezes as pessoas à nossa volta, elas vão querer, tá? O que Deus tem pra você, o que Deus está te dando. Porém, não olhe essas pessoas como algo ruim, tá? Como algo assim, como uma pessoa que esteja invejando o que você tem, ou como uma pessoa que talvez venha querer te fazer mal. Olha essas pessoas com compaixão, tá? Começa a exercer a compaixão dentro de você, porque Deus te escolheu para passar pelo processo, Deus te escolheu para te curar, para te libertar, para você ser uma referência para essa pessoa, tá? E sinta-se honrado por isso, tá? Então, começa as pessoas sempre elas vão querer o que você tem, né? As pessoas sempre vão querer o fácil, as pessoas nunca vão querer o processo, as pessoas nunca vão querer saber o preço que você paga todos os dias para estar na presença de Deus, porque não é fácil. Por isso que a gente precisa ter a humildade de pedir a Deus para nos ensinar como que a gente deve fazer, tá? Porque a oposição se levanta com força, tá? Então, toda vez que você tiver o seu secreto com Deus, tenha a humildade de falar: Senhor, eu não consigo sozinha. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, me ajuda a aprender sobre isso aqui. Entende, gente? Porque a oposição se levanta com força. O processo não é um processo fácil, tá? Muitas das vezes Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida pra gente poder, pra nos quebrantar, pra nos quebrar, pra nos moldar, entende? Principalmente se você você tem dificuldade de aceitar certas coisas, de admitir certas coisas, ou você tem dificuldade de pedir, ou você é uma pessoa mais orgulhosa, ou você é uma pessoa mais soberba. Deus quebra tudo isso, gente. Deus quebra de uma maneira que Ele limpa a gente, Ele purifica a gente, Ele liberta a gente, Ele começa a mostrar pra gente no processo que tudo que foi construído no decorrer da nossa vida inteira precisa sair, entende? A gente precisa ser liberto de crenças limitantes e situações que nós aprendemos como certo, que não necessariamente para Deus aquilo é certo, entende, gente? Então a gente precisa passar pelo processo, tá? E o trunfo, vamos botar assim, do processo é a honra que Deus vai fazer na sua vida após você suportar o processo, tá? Então o processo se faz necessário de cura e libertação para o nome do Senhor, através da sua vida, ser exaltado, para as pessoas que estão à sua volta serem alcançadas, tá bom? Uma coisa que a gente precisa ter em mente: Deus não faz nada só para um filho, Deus faz tudo para o reino. Então, se você hoje está tendo a oportunidade de ser moldado e lapidado por Deus, tá? Sinta-se privilegiado passando por esse processo que é árduo, é difícil, porém não é impossível. Passe a concentrar mais a sua fé em Deus e a sua visão e o seu foco nele, prioriza ele a todo custo, tá? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, priorize Deus, priorize Jesus, olhe para Jesus somente, tá? Não estou falando aqui para você que o processo vai se tornar mais fácil, porém vai se tornar mais suportável, tá bom? Você vai conseguir passar pelo processo sabendo que Jesus, Deus e o Espírito Santo estão do teu lado, e que você vai vencer esse processo, porque você é forte em Cristo Jesus, tá? Ele nos fortalece. Por isso da importância da gente estar sempre em busca a Deus, por isso da importância da gente sempre estar querendo intimidade com Ele, tá? Porque a palavra nos fortalece, mas o relacionamento com Ele nos fortalece também. Porque não é para Deus saber que nós existimos, porque Ele sabe todos, Ele conhece pelo nome, e Ele sabe tudo sobre a vida de todos, tá? Então Ele não precisa da gente, nós precisamos dele. Então o relacionamento que você busca a Deus todos os dias é justamente para você lembrar que você precisa de ter um relacionamento com Ele, que você precisa dele na sua vida.
que você não consegue sozinho. Ele consegue sozinho, mas nós não conseguimos sozinhos. Então, a busca, né, todo dia ali na constância de você estar fazendo devocional, de você estar lendo a palavra, de você estar orando, de você estar jejuando, de você estar querendo se demonstrar estar na presença dele, é para nós, para uma autoafirmação nossa, para nós sabermos que nós não estamos sozinhos, tá? E através do momento que a gente começa a ter esse tipo de relacionamento com Deus, a querer buscar a Deus, a querer buscar a presença dele, a gente não se sente mais sozinho. Por quê? A gente vai estar tendo aquela constância de busca e entrega a Deus, né? De estar ali buscando constantemente. Automaticamente ele vai ver um desprendimento do seu coração e querer estar na presença dele. E ele vai mesmo, e ele próprio vai começar a falar contigo, seja através da palavra, seja através de pessoas, seja através de mensagens. Tá bom, gente? A gente começa a ficar mais sensível à voz de Deus. A gente começa a ficar mais sensível à presença dele. Tá? Então, por isso da importância do relacionamento, por isso da importância de você querer estar na presença dele, por isso da importância do processo, tá bom? Então, comece a ver o seu processo com mais carinho, comece a ver o seu processo com mais amor, tá? Não amaldiçoe o seu processo, porque a partir do momento que você lança palavras de maldição, você está amaldiçoando a si mesmo, o seu processo tende a ser mais demorado, porque Deus vai ter que desconstruir essa palavra de maldição que você está lançando. Começa a prestar atenção no que você fala, tá? Porque muitas das vezes a gente fala sem a gente prestar atenção, a gente fala sem pensar. E esse lance de você falar sem pensar, você pode estar amaldiçoando a sua própria vida. Então começa a escutar o que você fala. Teve uma vez que uma pessoa, tá, chegou pra mim e falou assim: Roberta, você escuta o que você fala? E eu falei assim: como assim eu escuto o que eu falo? Isso eu ainda estava no processo de libertação e cura com Deus. Aí eu falei assim: como assim, gente? A gente fala, a gente escuta. Ela falou: não necessariamente. Começa a escutar o que você fala. Quando eu passei a ter esse hábito de começar a escutar o que eu falo, eu comecei a perceber que eu falava muita besteira. Eu comecei a perceber que eu mesma amaldiçoava a minha vida com palavras que a gente acha de normais, com palavras que a gente acha que é rotina, entende? Que a gente está tão acostumado a coisas do mundo, a falar coisas mundanas, que a gente, sem perceber, a gente está amaldiçoando a nossa própria vida. Então começa a escutar o que você fala, começa a querer ouvir o que sai da sua boca. Porque a partir do momento que a gente começa a escutar o que a gente fala, a gente vai começar a se policiar. A gente vai começar a parar para pensar antes de falar. Entende? Então começa a falar. Você, em vez de você amaldiçoar a vida do seu filho, chamando ele de peste, chamando ele enfim, de uma criança, sei lá, não sei nem falar as palavras mais, mas começa a falar: o meu filho é uma bênção, o meu filho é uma criatura de Deus. Por quê? Mesmo que não seja, gente, mesmo que ele ainda não tenha proferido a fé por Deus, porque você vai estar abençoando o seu filho, você não vai estar amaldiçoando o seu filho ou qualquer pessoa que seja, entende? Então começa a verbalizar coisas positivas, coisas boas, tá? Porque são energias que a gente está lançando, então são palavras de bênção que você está lançando. Automaticamente a atmosfera à sua volta ela vai se tornar mais leve. Tá bom, gente? Então, por isso da importância do processo, por isso da importância de você passar por todo esse longo processo que você está passando, porque através do processo o Espírito Santo vai te mostrar onde você está errando, tá bom? Então, ame o seu processo. A túnica é sua, tá? Cada um tem a sua túnica. Não queira a túnica do outro, não inveje a túnica do outro, não se compare com o outro. Tá? Cada pessoa tem o seu chamado diferenciado. Cada pessoa está sendo exclusivamente usada para uma determinada situação dentro do reino de Deus. Então você é importante com o chamado que você tem, com a túnica que você tem e com o propósito de vida que Deus tem para sua vida. Tá? Então não olhe para a grama do vizinho. Começa a olhar mais para dentro de si e a querer corrigir mais a si. Tá? Quando você se ocupar mais com a sua vida, você não vai ter tempo de olhar para a vida do outro. Tá? Porque Deus vai começar a te mostrar, o Espírito Santo vai começar a te mostrar o que tem aqui dentro.
quando você começar a enxergar o que tem dentro de você, você vai falar assim, uau, eu preciso mudar, tá bom? Gente, essa foi a mensagem de hoje, tá bom? Vamos aqui estar fazendo uma oração de encerramento, vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa mensagem. Senhor, obrigada, Paizinho, por estar na tua presença. Espírito Santo, obrigada por estar aqui falando conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos colocar em prática tudo o que foi ministrado hoje, Pai. Senhor, que nosso coração venha estar sedentos por Ti, que nosso coração, Senhor, venha estar abertos e receptíveis, Pai, à Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, o caminho que devemos andar, nos ensina, Senhor, como devemos andar, nos ensina, Senhor, como que nós devemos fazer. Pai, nos dê, Pai, um coração mais humilde, um coração mais quebrantado, um coração mais amável, Pai, na Tua presença, Senhor. Que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a querer estar e aprender mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, eu queria pedir uma gentileza a vocês, se possível, tá? Deixe nos comentários se você é a pessoa que já está comigo desde o início do devocional ou aonde você começou a fazer o devocional. Isso para mim é muito importante, tá? Que eu vou saber que a palavra está chegando, que eu vou saber que você está acompanhando, tá? Vocês fazendo isso, vocês estão edificando a minha fé, vocês estão me ajudando a prosseguir, tá? Como a gente acabou de falar aqui, o processo não é fácil, tá? E a oposição vem com força para minar a nossa fé, tá? E muitas das vezes, tá? A minha fé às vezes é abalada, tá? Então, da mesma forma que eu tô aqui pregando para vocês, falando da palavra do amor de Deus para vocês, sendo um canal de intercessão deles para vocês, tá? Vocês me dizendo nos comentários se vocês estão desde o início, se vocês estão gostando, enfim, o que vocês quiserem falar, vai me ajudar, tá? Porque eu consigo ver que a semente está sendo lançada, a semente está sendo germinada, a semente está criando raiz, e isso fortalece a minha fé, tá bom? Então, muito obrigada a todos, tá? Tenham um dia abençoado por Deus e que Deus abençoe e fique na paz. Tchau, tchau.